Começa agora pela TV Pinheiro o Trocando Ideias, o seu programa de variedades. E na edição de hoje vamos falar sobre educação. Que tal bater esse papo com a gente? Estamos de volta com o primeiro Trocando Ideias de 2019. E para começarmos falando sobre educação e leitura, a repórter Karen Nascimento vai mostrar pra gente duas jornalistas em que o amor pelo livro as uniu. Estamos falando da dupla literária. Hoje o nosso bate-papo é com as influenciadoras digitais Luana Almeida e Thaís Montezano. Você precisa de dica de livros? Então vamos lá conhecer a dupla literária. Para iniciar, me explica um pouco, meninas, o que é a dupla literária e como que ela nasceu. Eu sou a Thaís, eu sou a Luana e nós somos a dupla literária. A dupla literária é um perfil no Instagram que a gente compartilha as nossas leituras, resenhas e dicas de livros. Surgiu de uma forma muito despretensiosa. Na realidade, eu e a Lu já compartilhávamos nos nossos perfis pessoais o que a gente lia, o que a gente gostava. E a gente pensou, por que não compartilhar isso com mais pessoas? Por que não unir essa paixão dos livros num perfil público? E foi aí que surgiu a dupla literária. Então, Luana, qual o público-alvo da dupla literária e qual o alcance que a página tem? Então, 70% do nosso público é composto por mulheres na faixa etária de 25 a 34 anos. A maioria é daqui da região sudeste mesmo, mas nós temos público até nos Estados Unidos e em Portugal. Nós temos quase 3 mil seguidores e o alcance da página é de 1.000 usuários por semana. Ok, meninas, para finalizar, quem quer conhecer a dupla literária, o que a pessoa pode encontrar na página? Em mais de um ano de dupla literária, nós já fizemos mais de 80 resenhas, que é o nosso carro-chefe. Mas além disso, a gente ainda oferece dica de autores, dicas de séries e dicas de filmes. Nós também temos projetos literários. Esse mês de março, por exemplo, a gente está homenageando as mulheres. Então, durante todo esse mês, as nossas leituras serão dedicadas exclusivamente a autores. Vou deixar para vocês aqui uma dica de um livro sensacional que traz 45 mulheres que marcaram a história do Brasil. Vocês são os nossos convidados para participarem também desse projeto. Vem com a gente. Vem com a gente. Para você que deseja conhecer mais o trabalho da dupla literária, é só acessar a página no Instagram, @duplaliteraria. Livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros mudam as pessoas. Autor Mário Quintana. Fazer a criança e o jovem tomar gosto pela leitura é um dos principais desafios dos pais e educadores do século XXI. Na escola, o trabalho com a leitura se inicia na educação infantil, como forma de estimular o prazer e o gosto pelos livros e a imaginação. Recebemos aqui no estúdio o professor de Português e Literatura, Cláudio Pimenta. Seja bem-vindo, professor. Eu que agradeço o convite. Então, a prática na leitura ela ainda não está totalmente presente na vida dos brasileiros. E uma prova disso é a pesquisa Retratos da Literatura do Instituto ProLivro, que foi realizada em 2016. De acordo com esse levantamento da pesquisa, 44% da população não lê e 30% nunca comprou um livro. Por que você acha, professor, que parte da população ainda não tem o hábito de ler? Primeiro, o preço do livro. No Brasil, o preço do livro chega a ser abusivo. Poderia ter livro mais simples, capa mais simples. Acho que a população leria mais. Mas uma coisa interessante nessa pesquisa, a pesquisa aponta isso, mas cada vez mais na Bienal o público aumenta. Na Bienal do Rio, na Bienal de BH, de São Paulo. E inclusive o setor para infanto-juvenil é o que mais vende. Então eu fico meio assim, a pesquisa aponta que o brasileiro não lê. E como é que na Bienal aumenta o número de participantes, de pessoas lendo, comprando livros? Então é uma pergunta que eu deixo no ar. Acho que as pessoas vão mais pelo evento em si também, às vezes, né? E não mas comprar livros. O jovem está comprando, sim. Inclusive, sim. Claro que ainda não é o que deveria ser. Eu dou aula para ensino médio
E a visita à biblioteca da escola aumentou muito mais do que há 10 anos. Os jovens, determinados livros... É que também tem muita coisa chata que não pertence à realidade do aluno, né, do jovem. Então, muita gente não quer ler, mas quando tem uma coisa interessante, eles estão lendo sim. Claro que ainda não é, como eu falei, o que deveria, mas estamos progredindo. Ah, sim. E com relação a esse hábito, né, da leitura, quais são os benefícios? Como você pode explicar pra gente quais são os benefícios da leitura e quais os problemas também a falta dela pode trazer? Benefícios. Quem lê sabe mais. Quem lê nunca vai estar sozinho. Quem lê viaja o mundo todo, vai melhorar o seu vocabulário, vai se comunicar com muito mais facilidade. É só descobrir esse mundo que as pessoas vão ver o quanto é bom. Com certeza. E assim, na escola, né? Qual seria o papel da escola para estimular mais essa leitura? Principalmente as crianças, né? Que começam desde cedo. Motivá-los, que eu até converso muito nas reuniões de pai. Chega pai para mim e fala assim: meu filho não quer ler, meu filho só quer ler esporte, minha filha só quer ler televisão. Deixa eles lerem o que eles querem, que depois eles criam o hábito. Depois que você criar o hábito, você mesmo vai peneirando e vai escolhendo coisas melhores para você ler. Mas com relação ao ensino, você acha que realmente está faltando estimular isso mais nas escolas? Está faltando, o currículo também está muito ultrapassado, tem textos que é totalmente fora da realidade do jovem. E aí ele vai ver televisão, vai assistir um filme, vai querer um jogo, não vai querer um livro. Então, nós temos que ter esse cuidado também na escola. Pegar coisa mais interessante para incentivar o jovem à leitura. Ah, entendi, com certeza. E também com relação à tecnologia. A tecnologia, você acredita que pode incentivar no uso também para a leitura? Como tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim. Pode incentivar sim, porque eu vejo eu teclo ali na internet, vejo alguma coisa sobre a Itália. Me interessa, quero ler sobre a Itália, sobre um artista. Isso incentiva sim. Mas, por outro lado, o vocabulário está muito restrito, estão escrevendo muito errado. Ali no computador, eles escrevem como falam. Então, esse também é um perigo da tecnologia. Escrever muito pouco, estão escrevendo cada vez menos. Mas de alguma forma pode ajudar também, Com né? certeza, e como ajudou, como incentivou. Tá? O professor que começa a trabalhar com esse novo objeto, essa nova técnica na educação, ele vai ter um resultado muito melhor do que na minha época como estudante. A pesquisa hoje ficou muito melhor fazer uma pesquisa, ficou muito mais agradável. Então é só ter o hábito. Depois que você cria o hábito, você vai em frente. Entendi. E você como professor, né, de português e literatura, para finalizar, o senhor poderia dar pra gente uma dica de como transformar a leitura em hábito? Começar a ler. Tá? Lê qualquer coisa que te interesse. Comece a ler. Depois que você cria esse hábito, você não vai largar mais o livro. Eu tenho, toda a minha bolsa tem um livrinho ali dentro. Mas por quê? Desde cedo eu fui incentivado, não só pelos meus pais, mas também pelos professores. E é uma coisa também, uma dica para os pais. Os pais acham que tudo é função, a escola que tem que fazer. Não, isso começa dentro de casa. Tem gente que compra o jornal, recorta o selinho, joga o jornal fora. Então, qual é o exemplo que está dando para um filho? Então, é incentivar mesmo, deixa ler o que quer, claro, ler o que quer dentro da sua faixa etária. E depois você vai criar o hábito e não vai largar nunca mais. Muito obrigada, professor Pimenta, pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, senhor. E eu também fui às ruas para saber se as pessoas ainda preferem um bom livro ou assistir alguma série. E aí, o que vocês acham? Confira! Eu sempre tive o hábito de ler, eu gosto de ler desde criança, uma coisa que tanto que eu fui fazer letras porque eu gosto muito de ler. E eu acho que a leitura é uma prioridade. É claro que tem outras coisas que eu gosto muito de fazer também, mas é uma prioridade. O valor de folhear um livro, de folhear uma boa leitura, não tem preço. Prefiro ler mesmo, sou de vez em quando, prefiro ver filme, ir para peça, mas eu tenho bastante costume de ler mesmo sendo em casa. Como artista, eu sempre tento trazer a literatura, a poesia, enfim, grandes pensadores ou grandes poetas antigos ou até mesmo alguns contemporâneos para os meus trabalhos. Eu julgo ser muito importante, até porque eu sou atriz. Eu já li muito. Hoje em dia eu negligenciei muito a questão da leitura. Eu fico mais com leituras de sites, até porque a gente precisa ficar mais a par do que está acontecendo com a sociedade. Uma TV e uma série, eu priorizo a leitura, sem dúvida. Na verdade, meu TV em casa funciona mais como uma quadra do que qualquer outra coisa.
Mas a série de TV junto com a leitura, elas podem se complementar, porque são dois tipos de textos diferentes. Agora, é claro, tudo depende tanto da literatura, do livro, quanto da série de TV. Nós vamos para um pequeno intervalo e na volta você acompanha um pouco mais sobre educação e tecnologia. Fique com a gente! Uma iniciativa da Science, uma das revistas acadêmicas mais prestigiadas do mundo, desafia cientistas a criarem vídeos de danças das próprias teses. Quem conta pra gente é a repórter Amanda Bransford. Dance Your PhD, ou em português, Dance o Seu Doutorado. Já ouviu falar? É o concurso promovido pela Associação Americana para o Avanço da Ciência e a revista Science. Desde 2008, doutores de todo o mundo são incentivados a apresentar suas teses de uma forma, digamos, diferente da tradicional. Processos complexos da química, biologia, física ou relacionados às ciências humanas são demonstrados por meio de videoclipes gravados pelos próprios pesquisadores. Como explicar, por exemplo, padrões de ativação cerebral induzidos pela inflexão de verbos regulares e irregulares com tomografia por emissão de pósitrons? E conceitos matemáticos como isotopia de trança e diagrama de cordas emaranhadas? Pode não ser fácil explicar, mas o videoclipe torna tudo mais interessante. Em 2017, uma brasileira esteve entre os vencedores do concurso na categoria Química, com a tese Desenvolvimento de Biosensores para as Ciências Forenses. A pesquisa da pernambucana Natália Oliveira foi apresentada misturando passos de Vogue da Madonna com CSI. Para alguns adultos, o uso da tecnologia, como gravar um vídeo explicando e resumindo uma tese de doutorado, pode ser um desafio, mas a verdade seja dita. Atualmente, a tecnologia faz parte da vida de um grande número de crianças. Mesmo antes de saberem ler ou escrever, elas têm muito domínio digital. E relacionado à educação? Infância e tecnologia. Essa dupla só funciona na base do entretenimento? Uma pesquisa realizada no primeiro semestre de 2017 ouviu 4.000 professores do ensino fundamental, médio e do ensino de jovens e adultos, de escolas públicas no país todo. Os dados mostram que 55% dos professores usam tecnologia digital com frequência nas aulas e acreditam que o método é eficiente, mas há ainda pontos negativos. 66% dos docentes disseram que há falta de estrutura, como poucos equipamentos. 64% deles afirmam que a velocidade da internet também prejudica o processo, e 62% acreditam que se tivessem uma especialização, como um curso de informática, poderiam melhorar o desempenho nas aulas. O estudo revela ainda pontos importantes a serem modificados, como ampliação e melhoria na oferta de formação, além do apoio específico, para que possa trazer para o dia a dia nas escolas os recursos digitais. E, apesar de todas as adversidades, a pesquisa indicou ainda que 34% dos educadores acreditam que a tecnologia tem como principal influência positiva a motivação dos alunos. 11% registraram aumento no desempenho escolar e 96% dos entrevistados afirmaram que o uso dessas plataformas digitais maximiza suas habilidades didáticas. E para discutirmos mais sobre o assunto, trouxemos aqui no estúdio o professor Armando Pinheiro Guimarães e a professora Tatiana Couto. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês. Então, sobre esse tema, tão importante, tecnologia na educação, eu queria saber quais são as principais tendências tecnológicas. Olha, Débora, eu acredito que a partir da recente pesquisa, da pesquisa brasileira de mídia, as pessoas andam acessando mais as informações, qualquer informação, através do celular. Então, eu acredito que esse seja talvez o melhor aparelho para você introduzir em sala de aula com diferentes práticas para o aluno participar,
não só para o professor passar o conhecimento, mas para ter uma troca ativa entre professor e aluno utilizando o celular. Entendi. E com isso, a tecnologia ela pode também contribuir para aumentar o interesse do aluno em sala de aula, evitando até uma reprovação ou uma evasão escolar? Olha, sem dúvida, né? Sempre a tecnologia bem utilizada, ela é importante para despertar o interesse, porque hoje os jovens, adultos nem tanto, né? Tem adultos que se afastam um pouco, né? Não sabem nem utilizar o celular. Mas normalmente a juventude está linkada nos aparelhos celulares, né? Então eu acho que o celular, ele bem utilizado, é um recurso muito importante para o professor. E sobre o que você perguntou, sempre é importante, você sedimenta mais o conhecimento, torna a aula mais dinâmica. Nada substitui o ser humano, o carinho, o interesse do ser humano em fazer diferença na vida daquele aluno que está ali, que na realidade é uma troca. O professor e o aluno, eles formam uma equipe interessadas na conquista do conhecimento. Então a tecnologia, quer seja pelo celular, quer seja pela tela, né, touchscreen, enfim, tudo que é tecnologia pode ser muito útil na sedimentação do conhecimento. Entendi. E sobre novas metodologias tecnológicas, como podemos aplicar novas metodologias para poder aperfeiçoar mais no ensino? Olha, Débora, eu estou vendo assim o que tem sido feito recentemente, né, em termos de tecnologia na educação, né? Tanto o webinar, que é muito interessante você participar daquele seminário ou daquela conferência ali online com a pessoa que está dando a conferência, quanto o e-book, quanto um live feito do professor e os alunos participando dessa live, uma metodologia do qual eu já faço, né, no 5º período, que é exatamente os alunos participando da live ou os alunos fazendo uma live. Quer dizer, você pode utilizar as tecnologias para também determinadas práticas. Ah, entendi. Então você acredita que isso pode ajudar tanto Sim. em sala de aula, tanto para o aluno também estudar em casa, por exemplo, né? Com certeza. Por isso que eu uso muito, né? Eu uso muito na faculdade. E, inclusive, eu botei um Google Sala de Aula, que é uma sala de eu boto o material disponível para todos os alunos e eles podem participar dentro do ambiente do Google. Exatamente toda essa parte é utilizar a tecnologia ao meu favor. Como o professor Armando muito bem falou, nada retira a figura do professor, né? Mas o que a gente faz como professor para chamar a atenção do aluno é estar no mundo deles, e o mundo deles hoje em dia é a tela, né? E você também troca e aprende com o aluno. Tem alunos que sabem também, né? Que eles são super interessados com tudo aquilo que é inovador. Então é uma troca permanente, né? Então isso aí eu acho, né, Tatiana? Acho isso aí maravilhoso. Exatamente. E olhando agora também pelo lado negativo, eu queria saber de vocês no que a tecnologia ela pode prejudicar em salas de aula, não só o uso do celular, né, permitido, mas assim, no que realmente pode prejudicar no geral. Só se o professor for permissivo, né? Deixar o aluno utilizar o celular, enquanto está dando aula, o camarada está, né, digitando, né? Tem que ser orientado essa utilização do celular, né? Tem que se criar, né, uma orientação que deve partir do professor, como utilizar para a aula o celular, né? Isso tem que ser assim. Agora não o aluno ficar, o professor está dando aula, o camarada está lá distraído, zapeando, né? Aí é ruim isso, né? Você acredita também, Tatiana, que de alguma forma toda essa tecnologia que é aplicada, inclusive as metodologias, pode também prejudicar na falta de atenção, às vezes? Claro. O uso do celular acaba podendo atrapalhar mesmo. Claro. Né? Tanto que determinadas vezes, quando eu não estou usando a tecnologia, no caso as redes sociais ou o celular na aula, eu peço para os alunos também não usarem, né? Para a gente ter aquela troca ali, né, não perder o foco. É até uma falta de atenção, né? O professor, né? O professor está dando aula, o cara está lá passando, conversando, né? Coisas que não tem nada a ver com o tema, né?
Então a pessoa tem que ser, todos têm que ficar focados, né? Infelizmente acaba atrapalhando às vezes, né? Sem dúvida. Entendi. Tudo bem, quero agradecer a participação de vocês aqui no nosso Trocando Ideias. Muito obrigada. A gente faz uma breve pausa e depois dos comerciais voltaremos a discutir sobre as novas ferramentas em busca do conhecimento. Não saia daí! Você sabe o que é podcast e como é possível tê-lo como ferramenta midiática na educação? A repórter Débora Nicolau vai contar pra gente. Podcast é um formato de transmissão de conteúdo via áudio com os mais variados assuntos e temas que você pode escutar quando e onde quiser. A maioria das pessoas escuta podcast pelo celular com fones de ouvido. Sabe quando você tem aquela louça chata para lavar e não tem onde apoiar o seu celular ou o seu computador para ler alguma coisa ou ver algum vídeo? Como o podcast é somente em áudio, você não precisa se preocupar. Pode fazer suas atividades livremente. Diferentemente de outras mídias pagas, a grande maioria dos podcasts estão disponíveis gratuitamente. Eu sou Débora Nicolau para o Trocando Ideias. A tecnologia realmente pode facilitar o acesso ao conhecimento, mas há um lado obscuro da internet na educação? Acompanhe agora com o repórter Fernando Henrique Barins. A internet é uma ferramenta para pesquisas, estudos e até mesmo lazer. Quem usa diariamente muitas vezes não imagina que é um campo utilizado também por criminosos de diversas áreas. Em 2018, o Ministério Público Federal abriu mais de 2.600 processos para apurar crimes cibernéticos, sendo a maioria para combate à pornografia infanto-juvenil. Contra crimes de ódio foram 442 processos, número acima do registrado no ano anterior, que, segundo o Ministério Público, teve como causa a polarização política relacionada à eleição presidencial. Outro crime comum é o de fraude bancária. Usando criptografias, criminosos agem burlando as normas da internet tradicional, tornando o trabalho da justiça ainda maior. E fake news? Ainda não é crime, porém, a Lei 12.965, de 2014, conhecida como Marco Civil da Internet, respalda pessoas que possam ter sofrido com boatos difundidos nas redes. O órgão tem um núcleo especializado em crimes cibernéticos nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, além do projeto Ministério Público pela Educação Digital nas Escolas, que oferece oficinas em parceria com o SaferNet para professores de escolas públicas e particulares, uma forma de ajudar os alunos a usar da melhor maneira as redes. Fiquem ligados com esses cuidados que devemos tomar e que a busca por informação de qualidade possa ser sempre algo motivador para a conquista de novos conhecimentos. O Trocando Ideias fica por aqui. Até o próximo programa!